como ganhar R$ 100 por dia com os seus investimentos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que eu fiz para chegar nesse número bem legal, né? R$ 100 por dia, sem precisar trabalhar mais, na verdade, sem precisar fazer absolutamente nada, porque esses R$ 100 é renda passiva, são os meus dividendos caindo na conta todos os dias. E o melhor, tudo que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo é replicável. Então, você que está assistindo, você pode chegar lá também. Imagina só, R$ 100 por dia, todo santo dia caindo na sua conta. Ajudaria? Eu tenho certeza que sim, porque ajudaria todo mundo. Você já parou para pensar também que R$ 100 por dia, em um mês, são R$ 3.000. É muito mais do que o salário mínimo hoje em dia. Só que tem um porém, e eu vou compartilhar, vou explicar isso tudo para vocês. Inclusive, você que já me acompanha aqui mais tempo, você sabe que eu vou falar aqui não tem nada a ver com mágica, com pílula que vai fazer você enriquecer da noite pro dia, ou uma pílula que vai fazer do nada aparecer R$ 100 por dia na sua conta. Isso não existe, não existe mágica. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma metodologia de investimento que vai levar algum tempo. Você não vai começar a receber R$ 100 da noite pro dia, mas é fato que se você fizer todo o passo a passo do que eu fiz, você vai conseguir também o mesmo resultado. E o tempo vai depender de quanto que você vai investir, o quanto que você está disposto a se dedicar a construir essa máquina de dividendos. Então, depende do tempo e depende da sua disciplina, de você realmente fazer esse caminho, você fazer essa estratégia, você se empenhar e se dedicar. Não é da noite pro dia, mas é completamente possível. Então, ó, se você quer um atalho, se você quer algo mágico, pode fechar esse vídeo, que esse vídeo aqui não é para você. Mas se você quer aprender a investir, se você quer construir liberdade de verdade com seus investimentos, pode ficar aqui comigo até o final do vídeo, porque eu vou te entregar toda essa metodologia a partir de agora. E ó, senhoras e senhores, quem aí já me acompanha há mais tempo, já me conhece, sou Eduardo Lopes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é das antigas, também seja muito bem-vindo. A gente tá muito feliz porque nós chegamos num número, assim como R$ 100 por dia em dividendos, é algo incrível, é algo que vai mudar a vida de muita gente, algo que a gente construiu juntos aqui. Aconteceu, a gente bateu recentemente 10 mil inscritos aqui no canal e a gente tá muito feliz com tudo isso. Isso faz toda a diferença. Então, vocês das antigas sejam muito bem-vindos. Você que tá chegando agora aqui também seja muito bem-vindo. Aqui a gente só fala sobre investimento de verdade, sobre construir patrimônio, sobre viver de renda. Aqui você não vai encontrar um videozinho com um conteúdo, vou fazer isso aqui para viralizar. Não, o objetivo aqui desse canal é ter um conteúdo sério de investimentos para pessoas comuns. Então também não vai ter palavra difícil, não vai ter nada disso aqui. Aqui o objetivo é te ensinar a investir por conta própria. E se esse é o seu objetivo, se inscreva aqui no canal e deixa o seu like aqui, porque você deixando o like vão aparecer mais vídeos para você falando sobre investimentos e isso vai te ajudar também, beleza? Ó, eu sei que eu já fiz isso no começo, mas eu preciso fazer de novo. Eu preciso quebrar a sua expectativa, porque muita gente acha que a partir do momento que decidiu começar a investir, os resultados vão aparecer assim, ó, da noite pro dia. E não é assim. Comigo mesmo, eu não comecei recebendo um monte de dividendo, eu comecei recebendo centavos por dia, depois R$ 1, R$ 2, R$ 10, e aí a coisa vai aumentando. O que vai fazer a diferença para você conseguir chegar e passar por todo esse processo? É um dos fatores mais importantes no mundo dos investimentos, que é a consistência. Ou seja, investir, mesmo que seja só um pouquinho todos os meses. Eu passei muito tempo investindo uma parte do que eu ganhava com o meu trabalho, me dedicando, pegando uma parte disso e colocando nos meus investimentos. Para quê? Para que hoje eu conseguisse ter o que eu tenho, que é o dinheiro trabalhando para mim. Eu resolvi tirar uma parte do que eu ganhava, precisando me dedicar, para fazer ele trabalhar para mim. Você já deve ter ouvido isso em vários lugares, né? Você precisa fazer o dinheiro trabalhar para você. E investir do jeito certo é exatamente isso. E como eu disse no começo do vídeo, isso daqui você vai poder aplicar também, porque é uma estrutura, é uma metodologia, é replicável. Então dá para você fazer também sem chutômetro, sem fazer uma aposta, sem nada disso, com uma metodologia simples. Pensa assim, ó, existem dois tipos de investimento que a gente pode fazer de forma geral. A gente pode investir, e investir pode ser em
emprestar dinheiro para o banco, que é a renda fixa, né? Quando você coloca o seu dinheiro num CDB, no Tesouro Direto, por exemplo, você está emprestando o seu dinheiro, no caso do CDB, para o banco e no caso do Tesouro Direto para o governo. Ou você pode virar sócio de algo que gera caixa, ou seja, ações de grandes empresas. Grandes empresas trabalham muito, geram muito caixa, geram muito crescimento e a gente, pessoas comuns, a gente pode usar a bolsa de valores para a gente se tornar sócio dessas empresas. Ou seja, qualquer pessoa com um CPF válido no Brasil pode se tornar sócio das maiores e melhores empresas do Brasil. E se essas são as maiores e melhores empresas do Brasil, elas vão crescer, ou melhor, elas vão continuar crescendo, porque elas já crescem há muitos anos. A gente vê muitas vezes e fala, né? Principalmente quando a gente é pequeno, a gente vê na televisão, o pessoal fala assim: nossa, o dono dessa empresa é rico. E se eu começar a investir nessa empresa e também me tornar dono? Porque quando eu compro a partir de uma ação de uma empresa na bolsa de valores, eu tô me tornando sócio daquela empresa. E com isso, essa ação que eu comprei, essa única ação, ela vai se valorizar ao longo do tempo e também vai me pagar dividendos. Qual é a diferença entre eu e os donos da empresa? É a quantidade de ações, porque eles têm muito mais ações do que eu. Mas eu posso começar pequenininho e todo mês aplicar um pouco mais, investir um pouco mais, e com o tempo eu posso construir uma carteira de investimento sendo sócio de muitas empresas boas, lucrativas e que pagam dividendos todos os meses. Então, é exatamente isso que eu quero que você entenda. E é essa metodologia de pensar como sócio, em se tornar sócio das maiores e melhores empresas, é isso que vai trazer os R$100 por dia em dividendos, que é igual a 3 mil por mês. E eu padronizei isso aqui de falar, ó, R$100 por dia. Eu sei que tem meses que tem 30 dias, tem meses que tem 31, tem fevereiro que tem menos dias, enfim. Mas para padronizar, vamos pensar aqui, ó, em R$3.000 por mês. Essa é a nossa meta, então, a partir de agora aqui nesse vídeo, que é aproximadamente, então, R$100 por dia. A primeira pergunta que a pessoa que está começando a investir ou ainda não investe, ou aquela pessoa que investe errado e não vê os investimentos dela crescendo faz é: quanto que eu preciso ter investido para conseguir receber esses R$100 por dia ou esses R$3.000 por mês? E esse é um grande problema, porque quando a gente pensa no valor total, a gente muitas vezes a gente fica com medo, fala assim: caramba, mas eu vou demorar muito para chegar nesse número. Por exemplo, só com um fim didático e para você entender como que tudo isso funciona. Para você ter uma renda, pensando nos números que a gente tem hoje, taxa de juros, o momento político e econômico que a gente vive hoje, de forma geral, os fundos imobiliários, a gente consegue montar uma carteira de fundo imobiliário que vai pagar pra gente de 0,9% até 1,1% de aluguel ao mês, todos os meses, e isento de imposto de renda. Legal? Para eu conseguir então um valor de 3 mil por mês, eu vou ter que ter investido aproximadamente 270 a 330 mil reais. Com uma margem de erro, eu tenho certeza que com esse valor eu vou ter uma renda de 3 mil por mês. E é aí que o cara já se desespera, porque ele fala: se eu invisto R$300 por mês, ou R$500 por mês, ou até R$1.000 por mês, para eu ter 330 mil investido, cara, isso vai demorar demais. E é aí que entra a mágica da famosa bola de neve dos investimentos. Primeiro, para você chegar nos seus 330 mil, você não vai precisar tirar os 330 mil do seu bolso, é óbvio que não. Porque olha só, por exemplo, com os fundos imobiliários que eu dei de exemplo aqui, se você investir R$1.000 hoje, você já vai ganhar entre 0,9% e 1% ao mês de aluguel. Você no próximo mês tira mais R$1.000 do bolso e pega esse dividendo, esse aluguel que você recebeu e reinveste. Vai passando o tempo e às vezes logo no começo, por exemplo, tem fundos imobiliários que a cota custa R$9, menos do que R$10, com certeza a gente acha bons fundos imobiliários. Aliás, eu ia falar aqui como o MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel, o fundo com o maior número de cotistas da bolsa. Mas lembrando, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, hein? Tudo que eu tô falando aqui é para te dar conhecimento, porque lembra que eu falei lá no começo, o objetivo desse canal aqui sempre foi e sempre vai ser um só: te ensinar a investir por conta própria, para você tomar as melhores decisões para você. Então isso aqui não é uma recomendação de investimento. Mas eu tô dando o MXRF11, que hoje ele tá custando ali na faixa de R$9,60. Então, com os seus dividendos, você já consegue comprar novas cotas, eu falo que de graça, porque você investiu, você recebe
R$10 de aluguel, você já consegue comprar uma cota por mês de graça. Daqui a pouco você continua investindo, você consegue comprar duas. E daqui a pouco essa bola de neve tá girando muito mais rápido. E aí a hora que você percebe, desses 300 mil, você não tirou os 300 mil do seu bolso. Você tirou só uma parte pequena, porque grande parte vem da rentabilidade, da valorização dessas cotas dos fundos imobiliários e dos dividendos que você vai reinvestir. E o mais importante, isso aqui é uma estimativa que eu usei aqui pensando numa rentabilidade completamente dentro do padrão, de 0,9 a 1,1% ao mês isento de imposto de renda. Mas o caminho não é investir só em fundos imobiliários. Fundo imobiliário é um ótimo tipo de ativo, é um dos ativos que vão estar dentro da sua carteira para você chegar nesses 3 mil de dividendos por mês, mas não são os únicos ativos. A gente também vai montar uma carteira de investimentos com ações, com pedaços de boas empresas. Então a gente vai ter o melhor dos mundos. A gente vai ter os melhores imóveis que vão pagar aluguel pra gente todos os meses, se valorizam historicamente mais do que a inflação, 20, 25% ao ano em média os bons fundos imobiliários, e ainda vão pagar de 0,9 a 1,1% de aluguel todos os meses. Mas a gente também tem as ações, e as ações, a maioria delas não paga dividendo todos os meses. Paga dividendos a cada 3, a cada 4 meses. A maioria das empresas tem essa frequência de 3 a 4 meses pagar os nossos dividendos. E aí fica muito complexo para a gente ficar fazendo essa conta de quanto que eu vou precisar tirar do meu bolso para chegar nisso. Por isso que eu falo que o mais importante é você não ficar pensando nisso no começo. O mais importante no começo é você ter a certeza que você vai chegar lá. Porque você vai chegar se você continuar investindo todos os meses. E não pode cair naquele erro clássico de todos os investidores. Quando a gente começa a falar dos dividendos, aí as pessoas veem que o dividendo realmente é uma peça importante, né, nessa jornada. E aí eles cometem o erro clássico, que é o quê? Ficar procurando os fundos imobiliários e as ações que pagam os maiores dividendos e querem investir só nos que pagam mais dividendos. E se esquecem que muitas vezes os que pagam maiores dividendos estão pagando os maiores dividendos agora, temporariamente. Muitas vezes um alto dividendo pode estar escondendo um grande problema dentro desse fundo imobiliário e dentro dessa ação. Então, qual é a solução? Se não é ficar buscando o maior dividendo, se não é investir só em uma classe de ativo, qual que é a melhor solução para a gente chegar inevitavelmente, nesses 3 mil por mês em dividendos? Eu vou falar, só que antes de eu falar a solução completa, a solução adulta para você fazer isso, eu preciso falar do livro do Bolsa de Valores para Iniciantes. Esse livro aqui é para quem quer aprender mais sobre investimentos, aprender a selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, aprender a montar uma carteira de investimentos, uma carteira segura, uma carteira extremamente lucrativa, que vai te pagar dividendos todos os meses. Enfim, se você quer mais conhecimento, esse livro aqui vai ser o seu guia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você garantir o exemplar com frete 100% grátis. Vai chegar bonitão aí na sua casa, beleza? Então vamos lá. Qual é a solução? Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor estratégia para a gente chegar nesse número mágico de R$100 por dia em dividendos, ou seja, R$3.000 em dividendos todos os meses? Um dos pilares principais também, talvez o mais importante de uma carteira de investimentos, é a diversificação. Ou seja, não existe um único ativo mágico que vai fazer com que a minha carteira suba ou que multiplique o meu dinheiro. Então, o negócio é a gente pensar em uma boa carteira de ações com as maiores e melhores empresas do Brasil. Quando eu penso em maiores e melhores empresas, eu estou buscando segurança e um potencial aí de crescimento dentro da minha carteira. Quando eu penso em fundos imobiliários, eu quero também segurança e, o mais importante, eu quero previsibilidade de receita. Porque o fundo imobiliário é como um imóvel. Quando você compra um imóvel e põe para alugar, você assina o contrato, o inquilino tá lá, você sabe que ele vai ficar lá pelo menos, fizemos um contrato de 2 anos, ele vai ficar 2 anos pagando o aluguel lá para você. A gente sabe que aluguel dá um monte de problema, mas o fundo imobiliário costuma dar muito menos problema se você escolher um bom fundo imobiliário. Então eu quero crescimento das empresas e eu quero também a previsibilidade do aluguel dos fundos imobiliários. Segredo: saber escolher as ações, empresas sólidas. Ó, aqui no meu canal no YouTube
YouTube tem outros vídeos onde eu compartilho, inclusive falando sobre algumas ações, analisando junto algumas ações que na minha opinião são boas. Se você quer aprender a analisar como eu analiso as ações para entrar na minha carteira, tem outros vídeos falando sobre isso aqui. Eu não vou falar sobre quais as empresas especificamente, porque tem alguns fatores que influenciam, mas eu vou te dar esse caminho agora, que é escolher as ações certas, de empresas sólidas, não acreditar em promessa maluca, não colocar o seu dinheiro numa empresa que você não conhece ou porque você viu alguém falar que era uma boa ação, que ela ia se valorizar. A gente nunca coloca dinheiro, pelo menos na minha metodologia, no que eu acredito, a gente nunca coloca dinheiro numa ação olhando só os indicadores. A gente tem que olhar os fundamentos da empresa, e por isso que a gente sempre fala, a gente não investe em ações, a gente investe em empresas. Por quê? Porque a gente quer bons resultados. Escolher uma empresa sólida, uma empresa que tem um ótimo histórico de lucro, um ótimo histórico de pagamento de dividendos, porque tem um monte de gente que começa a investir vendo um monte de informações na internet, vai lá e coloca qualquer empresa na carteira porque viu que tem uma possibilidade dela se valorizar 50%. Só que você já parou para pensar que se uma ação da sua carteira ela cai 50%, ela precisa depois subir 100% só para chegar no mesmo nível? É injusto, mas é assim. Uma ação que cai 50%, ela precisa subir 100% depois. Imagina que uma ação que custe R$20, se ela cair 50%, ela começa a valer 10. Só que para ela voltar para os 20 de novo, ela precisa dobrar, ou seja, ela precisa subir 100%. Então, uma empresa errada na sua carteira pode ferrar todo o seu objetivo, pode fazer com que seu objetivo fique muito mais longe. O segredo é devagar e sempre. Tem uma frase muito famosa que falam que foi o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, que falou. E pode ser. E eu trouxe isso para minha jornada dos investimentos lá atrás, depois de errar muito, viu? Eu achava que isso não fazia sentido, mas quanto antes você ter certeza que é assim, melhor para você. O Buffett dizia que o jeito mais rápido de você ficar rico é ficar rico devagar. Eu achava que isso era uma balela, até perder um monte de dinheiro tentando ficar rico rápido. Quando eu comecei a investir sem pressa, falar, eu vou investir em empresas sólidas, mesmo que demore, foi quando eu fiquei que o meu dinheiro começou a se multiplicar muito mais rápido, meus dividendos começaram a aumentar muito mais. Outra coisa, não vai sair daqui colocando um monte de ações na carteira. Para você começar, 5 ações e 5 fundos imobiliários já vão ser o suficiente aqui para grande parte de vocês. Às vezes, quando a gente está começando a investir, a gente vê tanta empresa e tem vontade de investir em tanta empresa e quer colocar um monte de empresa. Não precisa. A não ser que você vá começar investindo 50 mil, 100 mil reais. Agora, se você vai começar devagarzinho, 5 ações e 5 bons fundos imobiliários já são suficientes. Vai aportando por algum tempo, todos os meses, de forma consistente. Importante, sem se deixar influenciar por notícias. O mercado tá caindo, a bolsa tá caindo. Não se deixe levar por isso. E por isso que é tão importante você saber em que você tá investindo, né? Qual empresa você tá investindo, não só porque alguém falou que é uma boa empresa. E desencana de começar a pensar em quanto que eu vou ter que ter investido ou quanto tempo eu vou demorar para chegar lá. Acredite, eu sei que essa é uma pergunta clássica que todo mundo fica perguntando. A pessoa começou a investir ontem, hoje ela tá perguntando, cara, quanto tempo que eu vou demorar para chegar lá? Às vezes até antes de começar a investir, essa pessoa já pergunta. Entenda que se você investir direitinho, inevitavelmente você vai chegar lá. Desencana de ficar querendo saber em quanto tempo, ou desencana de querer encurtar esse tempo tomando decisões mais arriscadas. Investir não é sobre arriscar. Você só vai chegar nos 3 mil por mês em dividendos se você não arriscar. Quanto mais consistente nos seus investimentos, mais rápido o dinheiro vai passar a trabalhar para você. Porque quanto mais você investe, mais ações e mais fundos imobiliários você compra, mais dividendos você recebe, mais você consegue reinvestir para comprar mais cotas ou ações, entre aspas, de graça. E isso vai fazer que todo o processo seja acelerado. Então, a gente precisa montar uma carteira de investimentos, não ligar para o que estão falando ao
redor nas notícias sensacionalistas, escolher somente boas empresas, talvez 5 ações, 5 fundos imobiliários já vai ser o suficiente para você. Vai monitorando essa carteira 1 ou 2 vezes por mês, você não precisa acompanhar isso todos os dias. E inevitavelmente, você equilibrando essa carteira todos os meses, inevitavelmente você vai chegar lá. Não é um caminho que vai ser da noite pro dia, não vai ser rápido como a maioria das pessoas gostariam que fosse, mas eu garanto para você que vai ser mais rápido do que você imagina quando você começar a investir. Porque quando você começa no primeiro e no segundo mês, você fala, nossa, isso aqui vai demorar uma vida para eu chegar. Só que se você fizer os investimentos certos, e por isso, ó, procura outros vídeos aqui no canal para você aprender a selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, porque a coisa que mais vai te ajudar nessa jornada de investimentos é o conhecimento. Ninguém vai investir o seu dinheiro melhor do que você mesmo. Então, quando o mundo tá caindo, a bolsa tá caindo, se você sabe o que você tá fazendo, você fica tranquilo e você consegue inclusive continuar comprando tranquilamente. Da mesma forma, quando o mercado tá subindo, tem gente querendo vender o carro para investir, você vai continuar ali no seu ritmo fazendo. Esse é o investidor de sucesso. O conhecimento é o que vai fazer você tomar as melhores decisões sempre. Beleza? Pessoal, se esse vídeo fez sentido para você e você não deixou o seu like lá em cima quando eu comecei o vídeo, deixa o seu like aqui agora para você ver mais vídeos como esse de investimentos que vão trazer mais conhecimentos para você nessa jornada. E toda semana se inscreva aqui também, porque toda semana tem 3 vídeos novos aqui. Cada vídeo uma peça desse quebra-cabeça gigante que é a nossa jornada de investimentos. E para você que quer dar um passo a mais, na descrição do vídeo tem o link aqui para você garantir o seu exemplar do Bolsa para Iniciantes. Bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.